Estamos aqui hoje no Conselho do Orçamento Participativo e uma iniciativa diferente também dos representantes da Prefeitura. Então, muito obrigado pela presença aqui, os diretores, secretários, equipes de orçamento de toda a Prefeitura. A gente vem aqui hoje falar de PPA. Essa nossa iniciativa de trazer todo mundo junto é no sentido de enriquecer essa conversa. O PPA começou a ser montado lá atrás, ainda no mês de abril, começamos as primeiras conversas e as primeiras tratativas. Trouxemos para dentro dessa conversa aquelas demandas que o Conselho do Orçamento Participativo aprovou, e inclusive aquelas demandas que não foram aprovadas também foram trazidas com o escopo da montagem desse PPA. E a gente traz aqui hoje, tanto vocês, equipe do Orçamento Participativo, como também as nossas equipes técnicas da Prefeitura, para estreitar o diálogo entre nós. O que é o PPA? Quando a gente falava de orçamento, antes da Constituição de 88, era aquele orçamento contabilístico, era receita e despesa. Era o que eu ia arrecadar e o que eu ia gastar e pronto. A Constituição de 88, ela fez dois enormes avanços. Um deles, o incentivo à participação popular. É a primeira Constituição que vai incentivar e que vai garantir a participação popular na construção do orçamento, no acompanhamento do orçamento. Até então, a população era apartada dessa discussão. Outro ponto que a Constituição de 88 evoluiu bastante o nosso olhar sobre o orçamento é a criação do PPA. Então, ele tem sua origem lá na Constituição. Então, a partir daí, a gente tira aquele olhar de só contabilizar receitas e despesas e passa a olhar para o orçamento de outra forma. A gente passa a se preocupar com o que é que eu estou fazendo com esse dinheiro que eu arrecado, o que eu estou entregando. Então, uma visão voltada para resultado. E é o modelo que a gente usa até hoje. É aquele mesmo modelo de 88, rompeu aquela barreira que durou, foi por séculos. Aquele modelo anterior de receitas e despesas contabilísticas é o mesmo modelo que se aplicava enquanto província, enquanto reino, enquanto colônia de Portugal. Então, é um modelo que já vinha ultrapassado há muito tempo. Então, o PPA vem como esse instrumento de olhar para o orçamento pensando em quais problemas eu, enquanto administração pública, pretendo abordar, de que forma eu pretendo abordar, e ele cria também mecanismos de mensuração se eu estou ou não atingindo aquilo que eu me propus a fazer. Então, a gente vai ver aqui hoje uma apresentação que não vai ficar falando de valores. Diferente de lá, de quando a gente discutiu o LDO, que era um texto técnico, pesado, muito pouco acessível, de meta fiscal, de arrecadação disso ou daquilo, hoje não é esse o nosso interesse. O PPA é um texto muito acessível. O PPA tem que ser acessível. Qualquer município que pegar o nosso PPA tem que entender qual é a proposta do nosso governo. Como a gente vai gastar o dinheiro? O que a gente vai entregar? Quanto a gente vai entregar? Quando a gente vai entregar? De que forma? Então é isso que a gente vem mostrar hoje. É uma peça pronta? Não. Não, ainda estamos no meio desse processo de construção do PPA. Então esse PPA, a Constituição do Estado diz que a gente tem que entregar ele para a apreciação da Câmara lá em 15 de agosto. Então a gente ainda tem um caminho de trabalho em cima dele. Então por isso, mais uma vez, algo que a gente faz de forma diferente. No passado, a gente vinha trazer para o Conselho do Orçamento Participativo essa apresentação já com o PPA pronto, já com a LOA pronta. Mas quando está pronto, já não tem muito espaço para discussão mais. Então a gente traz ele hoje aqui, ainda inacabado, ainda em fase de construção, para que aquilo que a gente discuta aqui, para que aquilo que a gente receba de proposta daqui, ainda possa alterar esse plano que está sendo construído. Diferente do passado, que trazíamos uma peça pronta e acabada, que já ia no molde, que já tinha sido enviado para a Câmara, não. Aqui ainda é algo que está em fase de construção. Então, sim, cabe discutir, cabe ajustar, dentro do que for pertinente no formato de um PPA. O PPA não aloca recurso, quem vai alocar recurso é a LOA. Então, dentro da limitação do que é proposta de um PPA, tudo ainda é possível de ser discutido.
Então, o nosso ordenamento jurídico constitucional monta o orçamento com 3 peças orçamentárias: o PPA, a LDO e a LOA. Então, o PPA é esse plano de médio prazo que vai compreender 4 anos. E ele vai criar para mim quais são as minhas metas, o que eu pretendo fazer em 4 anos. Ele vai esboçar para mim quais são as intenções do prefeito eleito. Ele vai dar uma roupagem orçamentária para aquilo que foi o plano de governo. A LDO intermediária, ela é uma peça orçamentária, ela é uma lei anual, e ela vai ser principalmente fiscal. Ela vai estimar quanto eu vou arrecadar, ela vai limitar o quanto eu vou poder gastar, ela vai me criar metas de receitas, metas de despesas, metas de resultado primário. Então, uma lei de caráter totalmente fiscal. E a LOA, no fim das contas, que é o orçamento propriamente dito, ele vai alocar recurso. Então, dentro ali daqueles programas e ações que eu criei no meu PPA, na LOA eu vou dizer quanto eu vou gastar em cada um deles. Para a gente olhar num contexto geral, nesse ano de 2025, o primeiro ano do mandato do prefeito Lucas, ele ainda executa o PPA criado pelo prefeito anterior, uma LDO montada pelo governo anterior e uma LOA montada pelo governo anterior. E começa nesse ano a construir um PPA que vai ser válido por 4 anos, executado por ele durante 3 anos e pelo próximo prefeito no último ano. Quando a gente olha para o ciclo do orçamento, e aí não propriamente somente o ciclo do PPA, a gente vai olhar que nesse momento a gente está ali no quadradinho azul, é o momento de planejar, é onde a gente está apontando, é onde a gente está diagnosticando quais são os grandes problemas que a gente tem no nosso município, que a gente tem em cada região, que a gente tem nas nossas próprias secretarias. Desse diagnóstico a gente monta esse plano, a gente monta esse PPA, essa LDO, essa LOA. Quando chegar em 2026 vai ser hora de executar. E durante a execução a gente vai perceber algumas vezes que esse plano ele vai ter algumas brechas, ele vai ter algumas falhas, ele vai ter alguns problemas de elaboração, que é natural, O que a gente faz com isso? A gente todo ano tem um momento de verificar, de avaliar. O PPA propriamente dito, a cada 4 meses a gente tem uma rotina de avaliação. O que é avaliar? É ver se aquelas metas que eu propus, se eu estou chegando perto de atingir. E se não estou, eu entro naquela rotina de agir. Se não estou, eu tomo atitudes para eu corrigir a ação do governo, para que eu continue a atingir aquela meta proposta. Então, esse é um ciclo que vai acontecer a todo momento. Eu planejo, eu executo, eu percebo aquilo que não está dando certo, eu melhoro a minha atuação por alguma mudança em algum aspecto, eu deixo de agir daquela forma e ajo dessa, eu deixo de contratar daquele jeito e contrato de outro, em prol de atingir um objetivo. Então, o PPA tem sempre esse olhar voltado para o resultado, para o que eu quero fazer. E se o que eu quero fazer não está dando certo dessa forma, que dê certo de outra forma. Então, é momento de agir alterando o plano e replanejar e iniciar o ciclo novamente. Então, isso é algo que a gente faz periodicamente. O que é um PPA? O PPA ele vai nascer orientado pelo plano de governo e ele dali do plano de governo ele vai tirar suas principais diretrizes, que serão os temas principais, que vão ser os macro-objetivos, que é tudo aquilo que são os grandes problemas que o prefeito prometeu que enfrentaria enquanto em campanha, lá no plano de governo dele. Então, norteados por esses macro-objetivos, a gente constrói programas que vão enfrentar aqueles problemas, que vão enfrentar as situações. Então, cada programa é temático. Então, eu vou ter um programa que vai cuidar de manutenção da cidade, de zeladoria, por exemplo, que o pessoal da SAF faz. Eu vou ter um programa que vai cuidar da educação básica no município. Eu vou ter programas temáticos de cada área que vão resolver problemas específicos. Cada programa tem um objetivo específico, que é sanar um determinado problema, que é atender a uma determinada demanda. Cada programa vai ter indicadores, que são aqueles instrumentos de mensuração que vão me dizer se eu estou sendo bem-sucedido em atender aquilo que eu me propus ou não. Além disso, cada programa vai ser composto de ações. Ações é tudo aquilo que eu faço para atingir o objetivo do meu programa.
Então, dessa forma, a gente tem estruturado toda a atuação do Estado em nível orçamentário. Eu tenho um programa que se propõe a resolver um problema, ele tem um objetivo, eu tenho ações que eu vou tomar no meu dia a dia para resolver esse problema, e eu tenho indicadores que vão me medir se eu estou chegando lá ou não. E tudo isso, eu não sei se é de domínio público, eu acredito que não, porque no nosso site da Prefeitura, a página que apresenta isso tem poucos acessos, tudo isso é público. A gente pode abrir lá no site da Prefeitura, na partezinha da Secretaria da Fazenda, tem um subitem PPA e avaliação. Lá eu vejo, se a gente quiser entrar hoje no site da Prefeitura, a gente vai ver que eu tenho quais são as metas atuais para esse ano, e se eu estou atingindo ou não, e as justificativas dos porquês, tudo isso é informação pública, que pode ser acompanhada, que pode ser criticada, que pode ser questionada, tudo isso é informação pública que fica lá disponível. Mas, tão melhor nasça o nosso PPA, mais fácil vai ser essa verificação e esse acompanhamento. O que vai acontecer? Às vezes, em PPAs do passado, quando a gente olha para eles, não dá muito para entender o que o Estado pretende. O que o município pretende fazer com esse programa, com essa ação, essa meta, significa o quê? Nem sempre é claro. Então, nossa intenção, na hora de nascer esse novo PPA de 2026, 2029, é que ele seja claro, que qualquer município que pegue, ele vai olhar e entender o que eu pretendo fazer. E sem precisar estar envolvido no nosso dia a dia, ele vai saber dizer se a gente está chegando lá ou não. Outro norteador da estruturação do PPA são as ODS. A ONU, lá no ano de 2015, fez um pacto com diversos países de erradicar problemas que são comuns e graves. Por exemplo, erradicação de pobreza, de falta de abrigo, problemas de sustentabilidade, de qualidade de água. Então a ONU criou uma agenda com objetivos para que a gente atinja até 2030. Então tudo isso, como o Brasil é signatário desse acordo, desse pacto feito entre os países, tudo isso está internalizado aqui também. Tudo isso também norteia. Então, quando a gente for mostrar alguns dos principais programas aqui, a gente vai ver que vai ter um quadradinho ali de cada um desses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Vai estar ali em qual se enquadra. Então, a gente sempre tenta criar políticas públicas que estejam enquadradas com aquelas macrodiretrizes que o Brasil é signatário, que a ONU orienta. Olhando para o plano de governo, para a gente começar a falar do material que a gente traz aqui hoje, pegando o plano de governo do prefeito Lucas, isso aí é uma nuvem de palavras, ele vai trazer as palavras que mais aparecem ali naquele plano de governo. E com isso a gente vai ver, é uma forma de ilustrar quais são as verdadeiras intenções. O que esse plano de governo dá importância, o que ele chama a atenção. Então ele vai falar de gestão, de construção, de UBS, de segurança, de desenvolvimento, de bem-estar, de trabalho, de profissionais, enfim, dentre outros. A gente começa a sentir qual que é a essência disso. E aí, quando a gente começa a olhar mais a fundo, a gente vai ver que principalmente 6 temas vão se sobressair nesse plano de governo. E são esses 6 temas que vão nortear a construção desse nosso PPA. Saúde e educação, obviamente, como sempre, idoso e mulher, ele tem tópicos para tratar especificamente disso, sustentabilidade, segurança tem bastante atenção no plano de governo, fala bastante de emprego e renda também. Então a gente vai ver que esses 6 temas vão permear e vão nortear a construção de todos os programas que a gente vai trazer aqui. A partir de agora a gente vai falar aqui, brevemente, de alguns programas finalísticos. A gente vai ter programas que são naturalmente de manutenção, de gastos da própria existência da prefeitura, né? Mas a gente vai focar aqui nos finalísticos, naqueles que envolvem entrega à população, para que vocês comecem a se apropriar do que é conteúdo desse PPA que estamos produzindo. Boa noite a todos. Quero agradecer a todo o pessoal, né, que estava envolvido na criação do PPA, os colegas que participaram de várias reuniões, trabalharam bastante, a gente encheu tanto o saco de vocês. Eu tenho muito a agradecer por tudo que vocês fizeram pela gente.
Eu quero agradecer também o pessoal do orçamento participativo, da população em geral, que vem e tem que participar, tem que estar aqui junto da gente, tem que cobrar, porque esse é o nosso serviço e a gente tem que fazer o melhor para vocês. Tá? Então vou começar falando um pouco do programa de gestão operacional de zeladoria, de iluminação pública e infraestrutura urbana da SAR, né, da Secretaria de Administrações Regionais. O objetivo dele é aprimorar a gestão e execução dos serviços de zeladoria e manutenção de infraestrutura, garantindo um ambiente limpo, acessível e funcional para o município por meio de ações planejadas e integradas. Ele tem os indicadores, tá? Os indicadores servem para chegar no objetivo, para a gente medir objetivos, que é o atendimento de realização por meio de plataformas de zeladoria, o Zela, que tem uma meta de 80%, o sistema de iluminação pública em pleno funcionamento, de 97%, e atendimento dos serviços de manutenção de iluminação pública dentro do prazo de 48 horas, que a meta deles é chegar em 95%. As ações são aquelas caixinhas onde a gente guarda os orçamentos, onde cada um, a gente vai fazer alguma coisa para resolver esse problema, que é a manutenção dos próprios da administração direta, manutenção e modernização da infraestrutura urbana de praças e áreas verdes, manutenção de vias urbanas, limpeza e conservação dos logradouros públicos e manejo de descarte regular, ampliação do sistema de iluminação pública e manutenção da iluminação pública. Outro programa, né, gestão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura, né, com o objetivo de apoiar as ações de saneamento básico ambiental e de infraestrutura do município, onde tem um indicadorzinho ali de atendimentos realizados por ordem de serviço, que a meta é 53%, e como ação, manutenção dos dispositivos de drenagem e manutenção do sistema de drenagem superficial. A Secretaria de Assuntos de Segurança Pública, né, com um programa de Guarulhos Mais Segura, tem como objetivo garantir mais segurança, ordem pública e proteção ao cidadão, né, que tem como indicador o tempo médio de resposta de chamada de urgência, no 153, de 17 minutos. Diminuir a taxa de homicídios, né, isso está implícito ali. Taxa de roubo, taxa de furto, taxa de roubo de veículos, taxa de furto de veículos e o índice de depredação do patrimônio público. Então, a ideia é ir reduzindo aos poucos ao longo dos anos, né? Com as ações de policiamento ostensivo municipal, modernização da Guarda Civil Municipal, renovação da frota, modernização tecnológica de segurança pública municipal, manutenção das instalações físicas da segurança, né? Capacitação dos servidores da segurança pública, proteção de grupos de vulneráveis, integração e modernização das forças policiais e ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal. A Secretaria da Cultura tem o programa Cultura para Todos, com o objetivo de garantir as condições de acesso universal à formação, criação, produção, circulação e fruição cultural, com indicador público frequentador de atividades de produção cultural e equipamentos da Secretaria da Cultura, público de frequentadores de atividade de produção cultural externas, praça, parques, coisas, etc. Capacidade de atendimento em atividades de formação cultural da Secretaria da Cultura e público frequentador do Sistema Municipal de Bibliotecas. Tem como ações fomento e desenvolvimento da produção e formação artístico-cultural local, programação, circulação, democratização do acesso e difusão cultural, preservação do patrimônio e memória cultural e modernização de unidades municipais de cultura. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social tem um programa de segurança alimentar e combate à fome, que é para garantir a segurança alimentar e nutricional para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tem como indicador a taxa de atendimento à população em situação de insegurança, com 80%, né? E ações, fornecimento de refeições para a população em situação de insegurança alimentar, nos restaurantes populares e no food truck, distribuição de cesta básica para as famílias em situações de segurança alimentar e capacitação profissional para as pessoas em situação de vulnerabilidade em segurança alimentar. A Secretaria de Desenvolvimento Social também, né, ainda continuando, tem a proteção social básica, que é promover a emancipação das famílias em situação de vulnerabilidade social,
o indicador de taxa de atendimento à população vulnerável, né, com a proteção social básica, com ações de atendimento de jovens no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos das unidades do CRAS, busca ativa para o cadastramento das famílias em situações de vulnerabilidade no sistema do CAD único, atendimento conveniado para a proteção social básica e promoção das atividades físicas para o público de melhor idade, o movimento 60 mais ativação. Lembrando que vocês percebem que todas esses programas, né, eles têm os ODS ali, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Voltando, né, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que também tem uma proteção social especial, com o objetivo de amparar famílias em situação de violação de direitos, a taxa de atendimento de indicador, a taxa de atendimento à população em proteção social especial, com ações de promoção da proteção social especial de média complexidade, promoção de proteção social especial de alta complexidade e atendimento a crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, o Conselho Tutelar. Continuando, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social tem a gestão de riscos de desastres, né, que é da Defesa Civil, se eu não me engano, com o objetivo de implantar e manter a gestão integrada de riscos e desastres, né, no município de Guarulhos, com indicador de atendimento de urgência e emergência e vistorias em áreas de risco, né, com ação de modernização e proteção e defesa civil, implantação das ações e prevenção de riscos e desastres nas comunidades e nas escolas, capacidade e aperfeiçoamento para enfrentamento das situações de riscos e desastres e atendimento humanitário para situações de riscos e desastres. Secretaria de Educação, o Will vai falar um pouquinho aqui. Boa noite. Bom, conheço grande parte das pessoas aqui. Quem não me conhece, meu nome é José Wilker, também faço parte do DPO, especificamente da Divisão Técnica de Planejamento e Acompanhamento da Receita. Dando continuidade aqui na apresentação, lembrando que a gente tem programas, indicadores e as ações, como o Guilherme falou anteriormente. Nós temos aqui também os símbolos, os logotipos aqui da ODS, que é o viés principal de todos os programas. E dando início aqui na Secretaria da Educação, a gente tem o programa Inclusão Educacional em Foco, que é garantir o acesso equitativo à educação para pessoas com necessidades especiais. Os indicadores seriam a taxa de matrícula de pessoas com deficiência nas escolas, né, e a taxa de educandos atendidos pelo AEE. E aí são as metas de 6,17% e 17,46%. Quais são as ações que a educação terá com isso? Aquisição de equipamentos para salas, aquisição de material escolar coletivo para atendimento dos educandos, né, serviço de apoio pedagógico, serviços de cuidados da vida diária, atendimento aos alunos com deficiência, atendimento educacional especializado aos educandos e atendimento educacional através da rede complementar. Bora. Outro da educação, continuando o programa da educação, é o Educar desde o início, que o objetivo é garantir o acesso universal e de qualidade no atendimento da pré-escola. Os indicadores seriam taxa de atendimento da educação infantil, de 0 a 3 anos, na creche, criação de vagas para crianças de 0 a 5 anos, que é a educação infantil, com percentuais aí do primeiro da creche de 47,18 e da educação infantil de 2.200 vagas. Quais são as ações? Expansão da estrutura física dos próprios da educação, modernização da estrutura física dos próprios, isso tudo na educação infantil, tá? Conservação da estrutura física, atendimento educacional através da rede, programa de recursos descentralizados, gestão dos profissionais da educação, gestão dos profissionais de apoio à educação, manutenção e conservação da estrutura física, formação e aperfeiçoamento dos profissionais e apoio ao educando. Já no ensino fundamental, né, Fundamentos para o Futuro é o programa. O objetivo é garantir o ensino fundamental com qualidade nos anos iniciais. Os indicadores seriam desempenho médio em língua portuguesa, obtido pelos educandos na rede pública, e desempenho médio em matemática, obtido pelos educandos também da rede pública, com a taxa de alfabetização ao final do segundo ano. E aí a meta é 200,6, a educação média por pontos, né, 207,8, e na taxa de alfabetização a meta é
80%. Através das ações, expansão da estrutura física dos próprios, modernização da estrutura física, isso segue a mesma linha do ensino infantil, assim também no ensino fundamental. Continuando na educação, temos o programa Educação Não Tem Idade, que é o EJA. Garantir o direito à educação básica àqueles que não tiveram acesso à escola em idade apropriada. E aí os indicadores seriam taxa de conclusão na EJA e taxa de evasão escolar na EJA. A meta de 30% para um e 60% para outro. As ações, gestão desses profissionais da educação, né, no caso dos educandos para o EJA, formação e aperfeiçoamento desses profissionais, apoio ao educando também. Mais um da educação, muitos programas da educação. Apoio complementar à educação básica é o programa. O objetivo é assegurar o acesso e a permanência dos educandos nas etapas iniciais da educação básica e no EJA, por meio de ações complementares e atividades de contraturno escolar. Os indicadores, taxa de atendimento com transporte escolar, a meta é 100%, e taxa de adoção da jornada ampliada no ensino fundamental, 25%. Quais ações? Transporte escolar, gestão e atendimento integral nos centros, ações complementares integrais, alimentação escolar, distribuição de alimentos para os alunos da rede municipal, que é o programa Leite em Casa, e distribuição dos uniformes e mochilas. Agora vamos falar um pouquinho aqui da Secretaria de Esporte e Lazer. O programa Esporte e Lazer para Todos, com o objetivo de fomentar a prática esportiva em suas diferentes modalidades, promovendo a iniciação esportiva, fortalecendo o esporte de alto rendimento e o futebol amador, além de atividades de recreação e lazer e a melhoria de qualidade de vida. Indicadores, parceria do público-alvo atendido, que aí no caso a meta 9.735, público-alvo. Número de pessoas participantes em eventos realizados e apoiados, a meta 46.500. Número de eventos realizados e apoiados, 37. E atletas atendidos na modalidade de futebol, 7.700. Quais ações a Secretaria de Esporte pretende? Ter as ações realização de eventos esportivos, recreação e lazer, gestão da política de esporte, implantação e modernização de unidade esportiva e realização de eventos esportivos. Secretaria da Habitação, programa A Casa é Minha. Objetivo, ampliar o acesso à moradia de interesse social, unidades habitacionais regularizadas, promovendo a melhoria das condições de habitabilidade para a população de baixa renda. Indicadores, números de famílias com necessidade habitacional atendidas em relação às famílias que demandam atendimento. A meta aí é 1.740 unidades. E o percentual de famílias beneficiadas com o trabalho social em relação às intervenções. A meta 100%. Quais ações a Secretaria de Habitação pretende? Gestão e modernização da própria Secretaria, urbanização integrada, assistência técnica e melhorias habitacionais, acesso a moradias de interesse social, regularização fundiária nominal, mobilização e trabalho social em áreas de intervenção e concessão de benefícios de locação social e auxílio de moradia. Saúde, vou deixar para o Marquinhos. 5 slides do Bruno. Vamos lá, vamos continuar aqui. A Secretaria da Saúde tem um programa também de melhoria de gestão do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de garantir o aprimoramento da gestão, da governança e da eficiência administrativa e da capacidade de planejamento e controle dos serviços públicos de saúde. Tem como indicador a nota do índice de efetividade de gestão municipal, né, saúde, o EGM em saúde, a taxa de capacitação dos servidores de saúde e percentual de reuniões do Conselho Municipal de Saúde realizadas com atas e resoluções publicadas. O programa Fortalecimento e Qualificação da Atenção Primária de Saúde, com o objetivo de ampliar, qualificar e consolidar a atenção primária à saúde como porta de entrada preferencial e coordenadora do cuidado no SUS de Guarulhos, garantindo acesso oportuno, resolutivo, integralidade da atenção e equidade na prestação de serviços. Tem como indicador cobertura potencial estimada da atenção primária da saúde, cobertura de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família e proporção de internações por causas sensíveis à atenção básica.
fornecimento e qualificação da atenção de saúde de média e alta complexidade, com o objetivo de fortalecer a rede de atenção às urgências e atenção especializada, garantindo o acesso oportuno, resolutivo e humanizado aos serviços de saúde, por meio de qualidade dos processos assistenciais. Como indicador, habilitar, qualificar unidades de pronto atendimento, habilitar e qualificar unidades de ambulâncias e motolâncias de frota renovada e proporção do parto normal no Sistema Único de Saúde. O programa Fortalecimento das Ações de Vigilância de Saúde, com o objetivo de fortalecer as ações de promoção e vigilância de saúde, com o indicador o número de atividades de levantamento entomológico e percentual de amostras analisadas para o residual de agentes desinfetantes em água de consumo humano, cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro. Tem um programa também de melhoria da gestão de abastecimento de medicamentos e insumos, para garantir o acesso racional e oportuno de medicamentos e insumos essenciais por meio de aprimoramento da gestão da assistência farmacêutica, da qualificação dos processos logísticos e da ampliação de modalidade de dispensação. Indicador, manter o percentual mínimo de abastecimento dos medicamentos de distribuição da REMUME, sob responsabilidade municipal, garantindo sua regularidade e disposição na rede pública. Mais um programa em expansão e melhoria de infraestrutura de atendimento em saúde, com o objetivo de expandir e melhorar a rede de atendimento em saúde, com o indicador o número de unidades próprias reformadas, com a meta ali de 6 unidades. O programa, agora a Secretaria do Trabalho, com o programa Emprego, Qualificação, Renda e Economia Solidária, que tem como objetivo promover oportunidades de emprego e renda por meio de mão de obra qualificada e empreendimentos econômicos solidários. Tem como indicador índice de aproveitamento da relação, contratadas versus encaminhadas para entrevistas de emprego, número de jovens dos 16 aos 21 beneficiados pelas políticas de orientação, treinamento e qualidade profissional, promovendo inclusão social e igualdade de oportunidades, número de munícipes a partir de 22 anos beneficiados pelas políticas de orientação, treinamento e qualificação profissional, promovendo inclusão social e igualdade de oportunidades, implantação de pontos, feiras e eventos de economia popular e solidária, número de atendimentos no Banco do Povo Paulista e número de atendimentos no posto Sebrae aqui, Casa do Emprego, com as ações de intermediação de mão de obra, promover iniciativas de reinserção do trabalho no mercado de trabalho, qualificação profissional, aumentar a empregabilidade e reduzir o desemprego da população economicamente ativa, e fomento dos empreendimentos de economia solidária, para estimular os empreendimentos econômicos solidários com o propósito de diminuir a informalidade e aumentar a geração de trabalho e renda. A STMU, que mudou agora, né, o nome, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, tem um programa de mobilidade urbana, que é promover uma mobilidade urbana mais segura para todos os usuários do sistema, com indicador de velocidade média de ônibus, passageiros transportados e passageiros oriundos da educação, com ações de renovação da frota de ônibus, modernização da infraestrutura de mobilidade urbana, manutenção das vias urbanas, gestão de política de mobilidade urbana, sinalização viária, fiscalização viária, realização de eventos de educação de trânsito, concessão de subvenção econômica para o transporte de coletivos de passageiro e de estudantes. A Secretaria aqui do Verde, que é antiga do Meio Ambiente, o Will vai falar. A Secretaria do Meio Ambiente, que agora vira a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, o programa Guarulhos Mais Verde, gostei especificamente mais verde, gestão da infraestrutura verde de Guarulhos, manejo da arborização urbana para enfrentamento à mudança do clima e educação para a sustentabilidade. Esse é o programa, com o objetivo de conservação, manutenção, qualificação das áreas verdes, promover o lazer, o bem-estar da população, proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, gestão sustentável,
e assim como outras atividades. Os indicadores: índice de cobertura vegetal, meta de 60%, número de árvores plantadas, a meta 3.000, índice da população atendida pela educação ambiental e percentual de atendimento às solicitações de poda e remoção. Quais ações a Secretaria do Verde? Zeladoria de parques urbanos e unidades de conservação, implantação e reforma de parques urbanos, manejo de arborização, avaliação, licenciamento e fiscalização ambiental, implementação de ações climáticas e gestão e dinamização dos centros de educação ambiental. Continuando aqui com o programa da Secretaria do Verde, programa Cuidar e Proteger, Saúde e Bem-Estar Animal em Guarulhos, que é o FUBAN, né? O objetivo é promover a saúde pública e o bem-estar dos animais domésticos e silvestres, com ações integradas de controle populacional, educação para posse responsável, combate a maus tratos e da gestão qualificada do zoológico municipal como polo de conservação e educação. Através dos indicadores, taxa de castração de cães e gatos, taxa de adoção de animais do abrigo, espaços destinados do bem-estar animal, número de atendimentos veterinários e taxa de visitação ao zoológico, com ações de proteção animal e gestão do zoológico municipal. Haja ações, programas. Aqui está o e-mail, o Guilherme vai dar uma palavrinha ainda. Pessoal, muita coisa, né? Mas não é tudo. Certamente perceberam que algumas secretarias não apareceram ainda aqui com nenhum programa. Como eu disse, o PPA ainda é em construção. Então eles já mandaram as propostas para nós, a gente avalia, vai batendo bola com eles até fechar numa forma consensual. Coloquei aqui um e-mail que vocês vão receber material, o pessoal do orçamento participativo, eu vou passar para a Rosana a cópia do material, ela vai distribuir para vocês, para olhar com calma, não sei se está dando para todo mundo enxergar direito, é bastante informação, então sugiro que olhem com calma e fiquem abertos a sugerir. O e-mail está aí, podem mandar via Rosana. Se quiserem marcar um horário com ela de vir conversar aqui, de ir conversar em alguma secretaria sobre algum tema específico, tudo isso ainda é possível. Lembrando que o nosso prazo final para encaminhar isso para a Câmara é em 15 de agosto, então até lá a gente pode discutir qualquer ponto. Abro a palavra aqui agora, e só para a gente não avançar muito no tempo, toda vez eu sei que todo mundo tem o seu ponto de vista a expor, mas para a gente não avançar muito, vamos tentar nos ater ao tema, e tudo aquilo que for questão que pode ser estudado e encaminhado, ou marcado uma reunião para a gente conversar de forma mais profunda sobre o assunto, eu acho produtivo. Certo? Quem quiser falar? Em relação à meta, eu comecei com dúvida na primeira, mas todos eu fiquei na dúvida. As metas de todas as secretarias, para mim, eu não entendi. Às vezes tem meta de 6%, de 10%, metas aparentemente baixas, bem baixas. Eu queria que você explicasse melhor em relação a essas metas colocadas aí. Tá. Primeiro, o que a gente apresenta nesse material aqui é meta de 2026. O PPA ele vai prever meta para os 4 anos. Geralmente, como eu estou desenvolvendo o trabalho, elas costumam ser crescentes. Então é anual essa meta? Então, essa meta para 2026 é manter um determinado patamar. Mas essa meta não é determinada de forma arbitrária. Tem um estudo que vai trazer a minha situação atual. Então, podemos, se quiser me questionar por e-mail de algum específico, ou de todos também, mande um e-mail perguntando de quais você quer saber, e eu te mostro o estudo que vai me mostrar o meu índice recente, que é onde a gente está hoje. Às vezes vai parecer baixo, sei lá, uma meta de 10% de uma manutenção de um não sei o quê. Às vezes hoje o que a gente está fazendo é muito menos do que isso. Então a gente vai começar a implementar medidas que vai me permitir chegar a esse 10%. Então tem um histórico, não uma meta tirada da cabeça de eu vou fazer X% porque eu achei que é. Então parte de um estudo prévio, todas as secretarias têm um estudo prévio de situação, de demanda para definir isso. Se quiser saber de algum específico, eu mando um e-mail para mim qual, e aí eu te mando o material completo com a informação detalhada. Até tem uma forma do cálculo, de como que faz para chegar no resultado. Se ainda assim discordar, a gente pode discutir sem problema, sem problema. Mas é só para a gente discutir isso falando com os números da mão.
noite a todas as pessoas. Eu observei, né, que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles respaldam aí o planejamento para o período. E não foi apresentado ali o ODS 18, que é uma iniciativa do governo brasileiro, que é o Objetivo da Igualdade Racial. Quando vocês apresentaram sobre a Secretaria, por exemplo, de Assistência Social, que agora tem um nome que eu não me lembro exatamente, que mudou recentemente, tinha uma foto, inclusive, de pessoas afegãs, né? E dentro desse objetivo da igualdade racial é o combate também à xenofobia. Então, só para que seja reforçado a questão do objetivo 18, porque várias das políticas que foram apresentadas aqui precisam incorporá-lo também. Obrigada. Subsecretaria de Igualdade Racial está na Secretaria de Direitos Humanos, né? Então é uma das que a gente não apresentou aqui. Então é uma secretaria que também tem um PPA bastante interessante, porque são demandas muito sensíveis, com muito apelo. Então, muito ligado aos ODS. Então, quando tiver lá pronta essas, também se quiser cobrar por e-mail, a gente compartilha o material que tem deles. Que como não está em fase tão acabada quanto esses que estavam aqui, a gente manteve de fora por enquanto. Mas a gente pode compartilhar também. Sim, se quiser mandar no e-mail, registrar, de toda forma a gente vai fazer a ata dessa reunião, incorporar tudo que está sendo falado aqui, mas se quiser mandar no e-mail também, outra forma da gente registrar e trocar ideia, para responder, manter esse diálogo. Boa noite, Ricardo Nascimento, presidente do PSEC Guarulhos, Bom Clima. Minha pergunta tem a ver com uma questão. Eu sou usuário do transporte público de Guarulhos, falando sobre o transporte público. Eu posso falar da minha experiência na região onde eu trabalho de São João. Tem alguns ônibus que demoram uma média de até 45 minutos para passar e atender a população. Dentro desse plano de metas, existe alguma meta para melhorar esse tempo de espera do usuário do transporte público na cidade de Guarulhos? Existe uma meta, um estudo, uma possibilidade? Essa seria a minha questão. Obrigado. A gente vê ali no programa como um todo que ele tem indicador, por exemplo, de velocidade média dos ônibus. É uma forma de medir, não que a atuação, o indicador, ele vai pretender medir se eu estou chegando no meu objetivo, mas não necessariamente ele vai ser capaz de medir tudo que eu estou fazendo. É uma forma de medir. Então, essa forma, velocidade, não vai talvez medir exatamente o que você está falando, tempo médio de espera. Mas não significa que não tenha ações sendo tomadas para isso. A gente pode fazer, vou te sugerir o seguinte, me questiona no e-mail, eu reporto esse e-mail para a Secretaria de Transporte e eles te respondem detalhado. Aí vem a resposta técnica da área. O pessoal do orçamento do transporte está aqui hoje, mas o pessoal do orçamento nem sempre é o da área que executa, então não vai te dar aquela resposta refinada. Você me manda o questionamento e eu bato bola com eles e a gente responde. Pode ser? Mais alguém, pessoal? Boa noite. Meu nome é Zilda, eu sou do Orçamento Participativo. Eu gostaria de saber de vocês sobre a saúde. Eu trabalhei 7 anos com autista na cidade e hoje eu vejo, também sou do ambulatório da criança, e hoje eu vejo que faz 9 meses que nós estamos sem médicos para essas crianças. Nem um psiquiatra e nem um neurologista infantil. Então, essas famílias atípicas estão muito precisadas disso. Então, eu estou aqui para saber também da saúde, o que eles estão planejando para isso. Porque há muito tempo, são 9 meses sem médicos. E essas famílias estão sofrendo muito. Boa noite, só isso.
certamente esse tema, ele aparece no plano de governo, não é um tema que passa desapercebido. E vou pedir para a senhora também encaminhar, por favor, o questionamento. Eu mando para a saúde e a gente volta com uma resposta robusta e completa para a senhora. Tudo bem? Toda segunda e quinta-feira do mês, nós temos reuniões às 2 horas. Então, a senhora pode... Eu convido a senhora a participar, tá bom? Na Secretaria de Saúde mesmo, tá? Boa noite a todos. Meu nome é André Luiz, sou conselheiro do Orçamento Participativo. A minha pergunta é sobre o tratamento de esgoto da cidade. Essa semana saiu uma pesquisa que Guarulhos trata 14% só do esgoto da cidade. E no ano de 2000, era uma das cidades que mais tinha problema de saúde com as crianças. Tinha muita criança aqui na cidade. No início, quando nós começamos a participar do orçamento participativo, isso faz 24 anos atrás, 25, né? E já passaram 3 governos, já estamos agora no 4º, né, governo. Foram 8 do Eloy, 8 do Almeida, 8 do Guti e agora o Lucas. Então, qual o tratado que o novo governo tem com a Sabesp para tratar o esgoto da nossa cidade? Porque Guarulhos apareceu essa semana como uma das cidades que menos trata o esgoto da cidade de São Paulo. Não sei se vocês acompanharam. Então, eu queria saber que eu não... Aqui, né, o que você estava explicando, eu não vi falar sobre tratamento de esgoto. Vamos lá, boa pergunta. Esse tema ele é tratado pela Secretaria de Obras, que tem uma equipe que cuida do contrato que a gente fez com a Sabesp, né? Então, lá quando o governo do prefeito Guti fez a concessão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a Sabesp, aquele contrato contemplava metas de aumento da coleta e tratamento do esgoto. Lembra que na época era coletado 2%. Com essa privatização da Sabesp, esse contrato foi revisto e essas metas foram encurtadas no prazo. Então agora a meta para que a Sabesp conclua a coleta total desse esgoto, se não me engano, é 2027. Então, 29. Então, são metas que estão logo ali, e pelo que a gente vê das obras da Sabesp, estão cortando a cidade toda, estão trabalhando nisso. Tinha visto que esse ano eles tiveram mais de 1 bilhão aprovado para investir só em Guarulhos. Então, é algo que está acontecendo. Não executado pela Prefeitura, o pessoal, a equipe da Secretaria de Obras fiscaliza o cumprimento desse contrato, para que eles cumpram lá as metas em cada um dos anos, mas não é executado diretamente pela Prefeitura. Fiscalizado. Alguém mais? Se é só, pessoal, agradeço, muito obrigado. Vocês vão receber o material, a gente vai encaminhar agora, vocês vão receber aí no grupo de vocês. Olhem com calma, analisem e sintam-se abertos a dialogar. Mandem por e-mail, se quiser marcar um horário de vir aqui, se quiser conversar dentro de uma secretaria sobre algum tema específico, tudo isso é possível, estamos abertos ao diálogo. A peça ainda não está acabada, então é possível a gente mexer nela no que for necessário. E é um convite para que a gente construa junto, para que a gente saia daquela mesmice de sempre propormos e vocês só aceitarem passivamente. Acompanhem, a gente publica lá no nosso site a apuração dos resultados. Acompanhem, questionem, portal de ouvidoria, tem diversos portais institucionais oficiais onde isso pode ser questionado, perguntado, criticado. É a participação popular que enriquece tudo isso e que vai ajudar a conduzir a execução do orçamento no dia a dia. Certo? Agradeço ao pessoal da Prefeitura que esteve aqui presente, muito obrigado, diretores, funcionários, secretário, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite.